E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, leremos o livro de Isaías, capítulo 1. Versículo 1 do primeiro capítulo do livro de Isaías nos diz: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque há vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, serão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A nossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, e a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. 10º versículo do capítulo 1 de Isaías nos diz: Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? O só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidades associadas ao ajuntamento solene. 13º versículo, novamente. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Repetindo a parte final. E a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. 14º. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Versículo 18 do primeiro capítulo de Isaías nos diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. 21º. Como se fez prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água.
Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Repetindo o versículo 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. 24. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel: tornareis satisfações. Repetindo o versículo 24. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão. Purificar-te-ei como com potasa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. 27, capítulo 1 de Isaías nos diz: Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Repetindo o versículo 29 do capítulo 1 do livro de Isaías, que nos diz: Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. 30º versículo: Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. 31º e último versículo do capítulo 1 do livro de Isaías, nos diz o profeta: O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Pois bem, por meio de 31 versículos, nos diz o profeta Isaías sobre a advertência do Senhor a Israel diante da constância pecaminosa que era vivida por toda a nação. Nos fala Isaías sobre a nação pecaminosa, condenado o culto hipócrita, o convite da graça, o julgamento e a redenção de Jerusalém, até o versículo 31. Pois é, o Senhor é amor, mas também é justiça. E triste daquele que seja alvo da justiça do Senhor, porque ele possui em sua justiça um fogo devorador. Que possamos mais e mais buscar estar apresentáveis, justos e puros diante do Senhor, para nos manter distante, muito distante da sua ira. Que Deus continue a nos abençoar e proteger. É o que desejo, que possamos viver o maravilhoso mover do Senhor nas nossas vidas, conforme o seu propósito, exclusivamente do seu amor, favor e poder. Sucesso!